México e Tchequia chegam à última rodada com cara de decisão, e esse tipo de jogo costuma mudar destinos em Copas. A notícia ganhou força porque México e Tchequia se enfrentam pela última rodada do Grupo A em um jogo de peso para os rumos da Copa. Esse é o tipo de assunto que prende atenção não apenas pelo fato em si, mas pelo que ele pode provocar ao redor: reação da torcida, debate nas redes, pressão sobre personagens envolvidos e expectativa para os próximos capítulos. México e Tchequia na última rodada do Grupo A tem cara de jogo em que cada detalhe pesa. A última rodada costuma ser cruel porque não existe muito tempo para corrigir erro. Um gol sofrido pode mudar tabela, saldo, classificação e destino. Quando o foco é México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo, o detalhe que deixa tudo mais interessante é que essa história não vive isolada. Ela se conecta com expectativa, pressão, memória e com a forma como o torcedor interpreta cada sinal antes de um jogo importante. O México carrega a pressão de anfitrião e de uma torcida que costuma transformar estádio em caldeirão. A Tchequia entra com tradição europeia, organização e capacidade de competir sem se intimidar. Para entender México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo, é preciso olhar para o momento. A Copa do Mundo aumenta tudo. Uma escolha de uniforme vira debate, uma declaração vira manchete, um treino vira sinal, uma provocação vira combustível. O Mundial funciona como uma lente de aumento sobre atletas, clubes, seleções e personagens. Em México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo, existe uma razão para o público ficar tão preso nessa discussão. Ela mistura informação com sensação de bastidor. A pessoa não quer apenas saber o que aconteceu. Quer entender se aquilo muda alguma coisa, se revela um problema escondido, se aumenta a esperança ou se coloca ainda mais pressão em quem já estava sendo observado. Na leitura de México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo, para quem está assistindo de fora, pode parecer apenas mais um assunto do dia. Mas para quem vive o futebol por dentro, cada detalhe ajuda a formar confiança ou insegurança. Uma equipe não entra em campo só com treino. Entra também com narrativa, cobrança, expectativa e barulho externo. Existe também um lado de leitura emocional. Quando o público se depara com México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo, cada torcedor tenta encaixar a notícia na própria visão. Alguns enxergam esperança, outros veem risco, outros preferem esperar mais dados. Essa divisão é natural, porque futebol não é apenas informação fria, é memória, paixão, rivalidade e expectativa acumulada. Por isso a mesma notícia pode soar como alívio para uns e como sinal de alerta para outros. A partida chama atenção porque não envolve apenas os 90 minutos. Envolve cálculo, nervosismo, informação do outro jogo do grupo e leitura de risco até o apito final. Outro ponto que ajuda a prender a atenção é a possibilidade de consequência. México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo pode não terminar no fato inicial. Pode influenciar conversa de vestiário, decisão de escalação, cobrança pública, planejamento de clube ou seleção, imagem de personagens e até a forma como a imprensa acompanha os próximos dias. Quando uma história tem chance de gerar efeito prático, ela deixa de ser curiosidade e vira peça de um quebra-cabeça maior. Na hora de analisar México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo, também é importante separar empolgação de certeza. Em um torneio curto, o público costuma transformar expectativa em conclusão rápida, mas a realidade só se confirma com bola rolando, documentos apresentados ou decisões oficiais. A leitura mais cuidadosa passa por uma pergunta simples: isso muda alguma coisa de verdade ou apenas aumenta o barulho em volta? Em México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo, a resposta depende dos próximos sinais. Se vier desempenho, explicação clara ou decisão oficial, a notícia ganha corpo. Se nada acontecer depois, ela pode ficar como mais um retrato do clima intenso que cerca o futebol em época de grande exposição. Por isso, acompanhar México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo até o fim faz diferença. O começo chama atenção, mas a parte mais importante normalmente aparece depois, na resposta dos personagens, na postura dentro de campo, na cobrança da torcida e na forma como a notícia se conecta com resultados. É nesse ponto que uma simples repercussão pode virar pressão real, motivação extra ou mudança de leitura sobre o momento de um clube, de uma seleção ou de um jogador. E tem mais: quando México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo entra no debate, o público começa a comparar passado e presente. Lembra de situações parecidas, cobra coerência, aponta exageros e tenta prever se a história vai terminar em celebração, crítica ou esquecimento rápido. Essa comparação ajuda a explicar por que alguns assuntos duram poucas horas e outros continuam vivos por dias.
Quanto maior a ligação emocional, maior a chance de a notícia continuar rendendo conversa. O olhar sobre México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo agora precisa mirar o próximo passo. Vale observar 3 coisas: como os envolvidos reagem, como a torcida interpreta e se a notícia terá consequência prática. É nesse intervalo entre repercussão e consequência que muitas histórias crescem. No fim, México e Tchequia fazem duelo decisivo no grupo mostra como o futebol nunca é feito de um elemento só. Tem bola, tem decisão, tem símbolo, tem imagem, tem fala, tem bastidor e tem torcedor tentando juntar todas as peças. Às vezes, o detalhe que parecia pequeno vira o detalhe que todo mundo comenta. Às vezes, a manchete que parecia passageira ajuda a explicar o clima inteiro de uma semana. Quem passa mais confiança nesse duelo, México ou Tchequia? Comente, deixe o like e se inscreva no canal.